E aconteceu, nos dias em que o mestre caminhava entre os filhos da terra, que a multidão se reunia sobre os montes e nos vales, buscando ouvir a voz que vinha do alto. E o mestre falava não com palavras vazias, mas com a luz do Espírito que habitava nele. E quem o seguia percebia nos olhos de ele o reflexo do reino, que não se vê com olhos humanos, mas se sente com a alma. Disse o mestre aos que se aproximavam: Não busqueis as palavras dos homens, nem os escritos que se multiplicam entre vós, mas buscai o Espírito que dá vida. Pois muitos se enganam pensando que a letra é tudo, e a letra mata, mas o Espírito vivifica, e aquele que escuta a voz com o coração será cheio de luz. E os ouvintes se maravilhavam, pois as palavras penetravam nas entranhas e despertavam o que estava escondido. E houve entre eles um homem que perguntava: Mestre, por que alguns falam de ti com temor e outros com amor? E o mestre olhou para ele, e a luz de seus olhos foi como o sol sobre a água serena, e disse: Porque o coração do homem é como o barro, alguns o moldam com amor, outros o endurecem com medo. Aquele que teme ainda não conhece a vida que eu trago. Aquele que ama conhece o reino que não se acaba. Não é o temor que sustém a fé, mas o amor que a expande, como o vento que espalha a semente no campo. E levantando-se sobre a colina, disse ainda: Aquele que quer entrar no reino deve primeiro conhecer a si mesmo, pois o reino não é de pedra nem de ouro, nem de Jerusalém ou de qualquer cidade feita por mãos humanas. O reino está dentro de vós, e só o Espírito que desperta pode vê-lo. E este reino é como uma chama que dorme em cada alma. Se o homem a alimenta com a verdade, ela cresce. Se a apaga com engano, permanece oculta. E os discípulos se aproximaram e disseram: Mestre, ensina-nos a acender esta chama. E ele respondeu: Não a acenderás com palavras de outros, nem com rituais que vos foram ensinados. Ela se acende quando buscais a pureza do coração, quando vedes a todos como filhos do Pai que está nos céus, e quando vos esqueces de vós mesmos para servir sem esperar recompensa. Pois aquele que dá sem apego se torna vaso da luz eterna. E aconteceu que um dia, quando o mestre caminhava às margens do rio, alguns escribas vieram e disseram: Mestre, é permitido fazer distinção entre os homens, entre os filhos do céu e os filhos da terra? E o mestre, vendo-lhes o coração endurecido, respondeu: Não julgueis com os olhos do homem, nem com a sabedoria que vem de fora. Pois o que parece vil pode conter tesouro, e o que parece puro pode esconder trevas. O homem que não conhece a si mesmo está cego, e aquele que julga, julga em vão. Aprendei a ver com o Espírito, e não confundireis o pão da vida com o pó da ilusão. E houve uma mulher entre a multidão, e seus olhos estavam cheios de lágrimas, e disse: Mestre, como posso perdoar aqueles que me feriram? E o mestre respondeu: Não existe perdão sem que o coração se liberte do peso da ira. Pois aquele que guarda rancor prende-se às sombras e não conhece a liberdade do Espírito. Perdoa não por eles, mas por ti, e verás que o perdão é a chave que abre a porta da luz. E os discípulos perguntaram: Mestre, devemos guardar leis e mandamentos para entrar no reino? E ele respondeu: Não penseis que o reino se alcança por regras exteriores. A lei verdadeira está no coração. Amar sem medida, servir sem interesse, caminhar na verdade e na justiça. Guardai estas coisas e nenhuma outra lei vos fará falta, pois o Espírito que habita em vós é mais antigo que todas as tábuas de pedra e mais sábio que todos os escribas. E uma vez o mestre levou-os ao deserto, e ali falou-lhes em parábolas. O reino do céu é como um campo cheio de sementes. Algumas caem sobre pedra e morrem. Outras caem entre espinhos e são sufocadas. Outras caem na terra boa e crescem, dando fruto em abundância.
Assim é com a palavra que eu vos dou. Se o coração está duro, a palavra não floresce. Se está cheio de engano, a palavra murcha. Mas se está puro, a palavra cresce e dá vida eterna. E disseram os discípulos: Mestre, por que não nos revelas tudo de uma vez? E ele respondeu: Porque o reino se dá aos que caminham e buscam. Se eu vos desse tudo de uma vez, vosso coração não suportaria. A verdade não é para ser engolida, mas degustada, e cada passo revela mais do que o homem pode imaginar. Assim como o sol se levanta pouco a pouco e não em um instante, assim é o despertar do Espírito. E houve dias em que o mestre ficou sozinho e falava com o Pai, e a nuvem da presença descia sobre ele. E as pessoas viam-no meditar e sentir a voz do alto, e disseram uns aos outros: Vede, ele fala com o Pai, e a terra se torna sagrada sob seus pés. E o mestre disse aos discípulos: Tudo que falo e faço é reflexo da fonte. Nada faço por mim, tudo pelo reino que é invisível aos olhos do corpo, mas visível aos olhos do Espírito. Aprendei a fazer o mesmo, e não vos separareis do caminho da luz. E em uma noite de lua cheia, o mestre contou-lhes um segredo. No céu há 3 portas, a do corpo, a da alma e a do espírito. Muitos entram pela porta do corpo e se perdem, pensando que possuir bens e fama é vida. Outros entram pela porta da alma e se confundem, amando aquilo que não é eterno. Mas aquele que entra pela porta do espírito vê o reino que não tem fim, e nele descansa para sempre. Buscai, portanto, a porta do Espírito, e não vos enganeis com o que é passageiro. E disseram alguns que o mestre também falava da morte. Não temais a morte, pois ela é apenas o véu que separa o visível do invisível. Aquele que conhece a vida que habita em si mesmo não morre, pois a luz que nele está não se apaga. Quem teme a morte ainda não descobriu a vida verdadeira, mas quem a abraça com fé e amor conhece a eternidade em cada instante. E em outra ocasião, ele contou uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. Um ficou na casa, buscando tesouros e conforto. O outro partiu pelo mundo buscando a verdade. Quando ambos retornaram, não importava o que possuíam, mas o que aprenderam. O que buscou a verdade viu o reino, e o que ficou preso ao conforto viu apenas sombras. Assim é o caminho, não é o lugar onde estais, mas o que buscais em vosso coração, que determina se tereis a vida eterna. E os discípulos perguntaram sobre oração, e ele disse: Quando orardes, não repitais palavras vazias, mas falei com o Pai com sinceridade. A oração é como semente lançada na terra. Se vem do coração, cresce e dá fruto. Se vem da boca apenas, é vento que se perde. Sede simples, puros e constantes, e a porta se abrirá diante de vós. E disse também sobre o amor. O amor verdadeiro não exige retorno, não guarda rancor, não se vangloria. Ele é a força que move todas as coisas, e quem o possui conhece o Pai sem precisar de livros ou sinais, porque o amor é a lei maior, e tudo o que está escondido se revela nele. E muitas vezes o mestre falou do espírito interior. Vede, dentro de cada homem há 2 espíritos, um que busca a luz, outro que se prende às sombras. Aquele que alimenta a luz cresce, e aquele que alimenta as sombras se perde. Aprendei a discernir dentro de vós mesmos, e vede qual espírito governa a vossa vida. Pois aquele que conhece a si mesmo conhece o reino, e aquele que ignora a si mesmo caminha em trevas. E houve dias de viagem, e em cada aldeia o mestre curava enfermos, dava pão aos famintos e falava de esperança. E dizia: Não penseis que curar o corpo é tudo. Curai também a alma, pois ela é mais valiosa que ouro. Aquele que dá luz ao espírito alheio constrói eternidade, e aquele que apaga a luz prende-se ao tempo que passa. E assim o mestre caminhou, e muitos seguiam, e outros se afastavam. E ele dizia: Não busqueis seguir-me pelo que veis, mas pelo que sentis.
O caminho é estreito, e poucos o encontram, mas aqueles que o encontram verão a face do Pai em tudo que existe. Pois o reino não é de reis ou templos, mas de corações despertos e almas que conhecem a verdade. E disse ainda: o Espírito Santo é como vento que não vedes, mas senteis. Ele sopra onde quer, e quem escuta sua voz conhece o caminho da vida. Não o prendais a palavras ou lugares, pois ele é livre, e só quem é livre pode segui-lo. E quando chegou à cidade grande, muitos vieram e perguntaram sobre sinais e milagres. E ele respondeu: não busquei sinais para crer, pois aquele que crê em sinais ainda é cego. Aquele que vê com o Espírito não precisa de sinais, porque cada instante da vida é sinal do reino. Quem conhece o reino, vê-o em cada folha, em cada vento, em cada sorriso e em cada lágrima. E ao fim o mestre reuniu seus discípulos e disse: recordai tudo o que vos ensinei e guardai em vosso coração. Não escrevais para a glória de homens, mas para que a luz se espalhe. Pois virá tempo em que poucos lembrarão estas palavras, e então aqueles que as guardarem serão como sementes na terra, prontas para florescer quando a humanidade estiver preparada. Sede fiéis, e a luz jamais vos abandonará. E assim falou o Mestre, e suas palavras permaneceram no coração dos que o amaram. E muitos outros ouviram-nas em silêncio, e compreenderam que a verdade não está em pedras, nem em livros, nem em templos, mas em cada alma que desperta para a luz do Pai. E esta luz, disse ele, é eterna, e ninguém pode apagá-la, nem o tempo, nem a morte, nem os enganos do mundo. E aconteceu que o Mestre desapareceu aos olhos do mundo, mas não do espírito daqueles que o buscavam. E onde quer que alguém despertasse para a verdade, lá estava ele, não em forma visível, mas como a voz que fala, como a luz que aquece, como o Espírito que guia. E assim permanece, e assim será, porque o reino do Pai não tem fim, e a vida que ele traz é infinita. E os discípulos lembravam-se de cada palavra, cada gesto, cada olhar, e compreendiam que o Mestre não lhes deu apenas ensinamentos, mas a própria vida do Espírito, e que seguir o caminho é caminhar com ele, mesmo sem vê-lo com os olhos, mas sentindo-o com o coração. E assim, o Evangelho dos Hebreus, perdido entre os homens, permanece nos corações despertos, esperando ser descoberto por aqueles que procuram a luz em meio à escuridão.